Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dividir com vocês então mais uma mensagem. Essa é uma psicofonia, que é uma mensagem de voz, recebida no dia 28/7, do Espírito Silvia. Essa mensagem diz: boa noite, irmãos. Tive nessa noite a permissão de vir apresentar o meu agradecimento a esse grupo que segue seus trabalhos na busca de novos doadores, de novos trabalhadores, que tanto bem me propuseram, pois fui uma das necessitadas e auxiliadas nesse local. No momento de desespero, sem entender o que acontecia, caí na angústia sem saber o que fazer, e o socorro veio desse abençoado grupo que há tanto tempo eu queria ter a oportunidade de agradecer, e hoje ela me foi dada. A todos vocês eu agradeço por terem me atendido e me socorrido, me proporcionado agora estar em bom local, amparada por uma família, perto de amigos que reencontrei, e agora planejando meus próximos passos de estudo e preparação para uma nova volta de aprendizado e melhoramento que pretendo pedir que nessa minha próxima oportunidade, quando chegar, que possa ter a força e a vontade, assim como vocês tiveram, de auxiliar a todos aqueles que precisam, e principalmente aos que partem desse mundo para cá e chegam aqui como eu cheguei, sem rumo, sem luz, sem auxílio. De coração eu sou muito grato a todos, e que nossos amigos de luz possam continuar lhes auxiliando, e que vocês possam sentir esse amor grandioso que sinto agora, nesse momento, de todos estes presentes aqui da espiritualidade, e que vocês possam sentir essas luzes e amor no plano que estão. E agora me despeço com gratidão no coração e desejo a todos que continuem inserindo o trabalho, ajudando a todos que necessitam e a todos aqui presentes e aprendendo no esperado auxílio e socorro. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Silvia. Nós abrimos então o espaço para as perguntas. É um estudo aberto ao público, então pode ser feito perguntas para a gente debater ou cada um dar a sua contribuição da maneira como achar melhor, seja com perguntas ou seja com exemplos. E aqueles que não querem fazer as perguntas ao vivo, né, tiverem com vergonha ou alguma pergunta que não tenha relação com o estudo da matéria do dia, pode ser feita também, mas aquelas pessoas que não querem fazer a pergunta pessoalmente podem fazer através das caixinhas lá atrás, deixar na caixinha de perguntas, né? E nós tivemos 3 perguntas, então, daí nós vamos procurar responder elas. A primeira delas é: os chamados videntes são os mesmos médiums? A vidência, ela é um tipo de mediunidade. Existem vários tipos de mediunidades, né? E a vidência é um tipo de mediunidade no sentido de vidência de ver os espíritos. Aqueles que conseguem enxergar os espíritos são chamados médiuns videntes, né? Lembrando-se que todas as faculdades mediúnicas, elas têm em vários graus. Uns têm elas mais ostensivos, outros menos ostensivos.
todos os graus de mediunidade, todos os tipos de mediunidade, elas têm em vários graus, né? A psicografia, e a gente classifica para ficar mais simples, né? Em 3 níveis, né? Que é o nível consciente, semiconsciente e inconsciente, né? Principalmente a psicofonia e a psicografia, né? E a vidência, ela também tem níveis, né? Tem pessoas que enxergam os espíritos como se estivessem enxergando uma pessoa normal. Tanto que eles têm até dificuldade no começo de saber se é uma pessoa mesmo ou é um espírito, né? Eles enxergam a pessoa com todas as suas feições normais, assim, como se estivessem enxergando uma pessoa encarnada, né? Eles têm certa dificuldade de distinguir se é um encarnado ou um desencarnado. Então esse grau é um grau dos mais difíceis, né? De evidência muito forte, muito ostensivo, né? E tem pessoas que enxergam a pessoa ou o espírito, né, de uma forma não tão nítida, como vultos, que eles não conseguem distinguir, né, se aquela pessoa é uma pessoa do sexo masculino, feminino, ou se os trajes, as características da roupa, né, é um grau de evidência, mas elas não conseguem distinguir nitidamente. E outras pessoas enxergam vultos assim mais esparsos, não é tão nítido, né, que dê para distinguir se aquela forma lá é uma forma de uma pessoa ou não, mas vê em vultos, né? Então é um grau diferenciado, esse grau de evidência, né? E também existe a vidência no sentido de previsão, né? De prever algum acontecimento, alguma coisa, né? Esse grau de prever também é raro e acontece por parte da espiritualidade quando tem um objetivo útil, né? Porque essas pessoas que dizem que preveem o futuro, elas, quase todas, a maioria delas, elas querem ganhar alguma coisa por trás disso, né? Então não se deve acreditar. Quase sempre a gente vê, né, principalmente nos finais de ano, essas previsões, né? Vai acontecer tal coisa. Mas quase sempre a gente vê por trás disso aí uma artimanha para eles largam assim, um famoso, vai acontecer tal coisa com uma pessoa famosa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E lançam essa sorte para ver. Quase sempre vai acontecer alguma coisa com um famoso ou não, né? Ou algum evento catastrófico naquele ano, né? Mas lançando isso no ar, pode acontecer que venha a se realizar isso, né? Mas não porque adivinharam, mas porque usaram a artimanha para adivinhar, né? E deu o acaso de acontecer um fato, mas eles nunca dão exatidão, né? Um famoso, mas não dizem quem. Eles não dizem o que vai acontecer, de que forma vai acontecer, né? Então são coisas muito assim superficiais, né? Mas com exatidão mesmo é muito difícil, porque por trás disso existe, né, uma maioria de coisas que devem acontecer para que aquilo tenha uma finalidade no mundo espiritual, para ser permitido ser revelado por alguém isso, né? Então essa evidência de previsão do futuro é muito difícil, né? Porque ela vai depender muito do livre-arbítrio de cada um, que vai elaborar as coisas de uma forma que vai acontecer daquele jeito. Então vai ser muito difícil que alguém consiga adivinhar. Vai acontecer isso contigo, né? Se você vai numa cartomante ou vai procurar um sortilégio desse tipo para descobrir alguma coisa na tua vida, né? Essas pessoas quase sempre vão se utilizar desses artifícios, né? Porque se fosse previsível,
uma coisa da tua vida, previsível, né? Então é porque ela já está pronta e ela não depende do teu livre-arbítrio. Então, muito difícil que a espiritualidade vai permitir esse tipo de coisa, né? Então, quase sempre quando é permitido pela espiritualidade que seja dito alguma coisa, é no sentido mais coletivo para que se previna de um mal maior. Então, a espiritualidade superior pode utilizar de alguém que tenha essa aptidão para que isso possa ser, então, através de um sonho ou até de uma visão, ser trazido à ciência das pessoas para que se precavenham a respeito de tal coisa. Mas são situações muito difíceis de acontecer. Outra coisa que pode acontecer é essas pessoas quererem dizer, por exemplo, que são espíritos que estão dizendo para elas tal e tal informação, né? E elas cobram para isso. E com isso, elas teriam essa espiritualidade à disposição delas para dizerem essas coisas de adivinhação, e essa espiritualidade estaria trabalhando para elas, né? Então também é uma coisa que fica difícil. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas tem pessoas que precisam, né, disso, que vão atrás disso, né? Nós temos pessoas, por exemplo, que vêm no centro espírita, tanto aqui como em outro centro espírita, e daí eles querem saber se pode ser feito um trabalho porque estão sendo perseguidos por um espírito, né? Mas ao dar ciência a eles que isso depende, que a espiritualidade vai agir para tentar resolver esse problema de obsessão que a gente chama, mas que precisa do seu auto-melhoramento para que eles comecem a agir de forma diferente e com isso mudem sua vibração para dificultarem esse ataque, esse assédio. Eles acham mais fácil procurar outros que vão fazer um trabalho espiritual, né? E com esse trabalho espiritual, eles vão entrar em contato com espíritos também de um nível menor, mais baixo, e que podem afastar aquele espírito que o está assediando, mas vão cobrar uma conta. E se ele não mudar a sua atitude, outro espírito vai ser atraído para continuar esse trabalho que estava sendo feito de assediá-lo, né? Então, por um período pode funcionar, mas se ele não mudar suas atitudes, vai continuar acontecendo novamente. Porque nós já vimos que o que nos blinda contra os ataques dos irmãozinhos menores é as nossas atitudes e a nossa vibração superior, o nosso pensamento em nos melhorarmos a cada dia, né? E afastarmos através das energias positivas esses ataques. Caso contrário, não vai funcionar. Mas tem gente que daí vai lá e acha que vai funcionar. Daí eles pagam, porque esse suposto médium que vai trabalhar com essas forças, ele vai cobrar para fazer isso, a parte dele. E do mundo espiritual, os irmãozinhos que vão aceitar essa oferenda para trabalhar, para fazer isso, vão também cobrar a sua parte. E ele vai estar se livrando de um problema e adquirindo outro maior às vezes, né? Sem contar que quando ele tem um espírito ali assediando é porque existe um motivo por trás disso. E esse motivo pode ser até de uma vida anterior, um débito dele com esse espírito que está ali assediando. E isso só se resolve através do bem. Então a espiritualidade maior sabe como proceder e o que fazer. Mas você tem que fazer a sua parte também para funcionar, né? E as pessoas que não têm essa paciência ou não querem esse comprometimento em melhorar, daí elas acham mais fácil ir nesses locais onde eles vão cobrar para fazer um trabalho.
a outra pergunta é: quem trabalha com o espiritismo pode cobrar por consultas? Então, quem trabalha com o espiritismo kardecista não cobra, né? Porque quando o trabalho é sério, a gente faz reuniões sérias e o trabalho é sério, nós temos uma espiritualidade também séria por trás disso, né? E a espiritualidade dos espíritos já elevados espiritualmente, eles não precisam de nada, né? Por que eles cobrariam pela consulta, né? Então, se a pessoa quer ajudar de uma forma espontânea, com a doação de roupa para seus irmãos mais carentes, uma sacola de cesta básica ou algum tipo de coisa, ela pode fazer voluntariamente sua doação. Mas a casa não vai cobrar nada pelas consultas ou pelos atendimentos, né? Não é permitido cobrar por esses atendimentos, né? Mas quem trabalha com essas outras linhas de espiritualidade vão cobrar, né? Então depende da linha de espiritualidade que a casa trabalha, né? E daí a próxima pergunta ela já abrange isso, né? O que pode falar sobre consultas espirituais na Umbanda, guias, orixás, tarô, né? Tarô é um tipo de cartas, né? Assim como os cartomantes fazem, é um tipo de adivinhação, né? Então já diz, é adivinhação, não faz parte do espiritismo. Orixás são os guias da chamada Umbanda, né? A Umbanda, ela é uma linha também espiritual, mas ela trabalha com os seres que estão mais próximos dos encarnados, né? A linha do espiritismo kardecista, ela trabalha com os espíritos que já estão numa linha que não precisa de materialidade, né? Não precisam de oferendas, não precisam de rituais, não precisa de nada disso, né? Já a Umbanda, ela trabalha com isso, mas ela também tem a sua caridade. Ela também tem os irmãos espirituais que trabalham no centro de Umbanda, fazendo as orações e os benzimentos para essas pessoas que precisam disso. Mas nesse setor eles não vão cobrar nada. Eles só vão cobrar alguma coisa quando a pessoa vai lá procurá-los para fazer um trabalho, né? De limpeza, ou para se livrar de um irmãozinho que está obsediando, ou coisas desse tipo, né? Ou várias outras finalidades, né? Mas daí eles vão se aliar a outros espíritos, e não esses espíritos chamados preto velhos, esses outros espíritos que são da Umbanda, mas são da linha de proteção. As orações que eles fazem, o atendimento que eles fazem quando estão incorporados é gratuito, não se cobra por isso. A cobrança vai vir dos outros, né? Então tem linhas de Umbanda que trabalham com os dois lados, né? A Umbanda e a Quimbanda, que se chama, que é esses lados de fazerem trabalhos, né? E tem o outro lado, que é o lado da caridade, que eles fazem então as orações. Daí a pessoa procura porque a pessoa se sente bem lá. É como uma religião qualquer, né? Cada um tem a sua religião e se sente bem com a sua religião, né? Então existem irmãos que precisam desse contato direto e vão procurar então esses irmãos, né? Nós já recebemos, a título de aprendizado, irmãos que trabalham espirituais, que trabalham nas casas de Umbanda, né? Os pretos velhos chamados. E nós recebemos, eles conversaram, disseram como eles trabalham, né? Então são seres também com uma missão de proteção, de oração, de amparo a essas pessoas que necessitam disso e procuram as casas para isso, né? Vocês receberam tipo psicofonia?
microfonia. Eles vieram falando, né? Conversando. Para que nós fizéssemos perguntas e eles dizendo como funcionava o trabalho deles lá, né? E aquela casa no industrial, o que seria, na verdade, com rituais assim de sacrifício de animais? Isso é já voltado para o lado da quimbanda, né? Que é o que distingue, né? Que é esses trabalhos que eles fazem com rituais e sacrifícios, né? Então tudo que exige rituais e sacrifícios, ele já entra numa outra linha que vai trabalhar com espíritos que estão alinhados a essa linha. Meio do mal. O mal, no caso, dependendo do que você vai pedir, né? Porque eles podem trabalhar para desmanchar um trabalho que você queira que eles desmanchem, né? Mas quase sempre são médiuns envolvidos nisso aí com a intenção de ganhar dinheiro por trás. Mas já são do mal só pelo sacrifício dos bichos, né? Exatamente. Pelas as atitudes, você chega à sua própria conclusão, né? É como os chamados, os ritualistas, né? A gente até comentou e entrou, acho que nesse assunto, nos últimos estudos aí sobre a magia, né? Os rituais de magia, né? Onde se aprende a fazer rituais, coisas para que os espíritos trabalhem para eles, né? Através desses rituais, né? Quem vai trabalhar para eles, para esses espíritos, são os espíritos inferiores, chamados inferiores pelo seu conhecimento e pela sua elevação espiritual, né? Que os espíritos já elevados espiritualmente, eles não precisam disso. Esses espíritos já elevados espiritualmente, eles trabalham pelo prazer de fazer o bem. Para eles, a intenção deles é fazer o bem a todos. Então, se você está com uma dificuldade, eles vão trabalhar para você, mas é preciso que você faça a sua parte também, para que perdure essa ajuda, né? Então, todos que são trazidos aqui, que vêm aqui, inclusive na segunda-feira, que não é o dia do estudo mediúnico, eles podem vir com a necessidade de trazer junto irmãozinhos lhes acompanhando, mesmo que não percebam isso, né? Quando chegam aqui, a espiritualidade, no plano espiritual, existe uma casa bem maior que essa, um espaço bem maior que esse, com espiritualidade e uma equipe toda para trabalhar com esses irmãos, e eles são, então, tratados por essa espiritualidade, né? Mas é preciso que você faça a sua parte também no melhoramento, na tentativa de se melhorar as suas atitudes, os seus pensamentos, para que então essa ajuda da espiritualidade maior seja mais efetiva. E o Chico Xavier ele psicografava inconscientemente? Ele tinha o contato tanto através da visão, né, com a espiritualidade, quanto através da psicografia, mas ele fazia quase sempre, ele tinha consciência, né? Só que ele se entregava de uma forma que era transe, né? isso, que era a espiritualidade tinha uma facilidade, né? Ele tinha um desenvolvimento mediúnico muito alto, e quanto mais alto, mais facilidade da espiritualidade entrar em contato com o médium, né? Então, de se expressar. Então, isso aí é uma das partes mais difíceis de entender, né? É como um músico, por exemplo. Um músico, ele vai desenvolver a sua música através de um instrumento. Mas existem vários instrumentos, e dependendo da qualidade do instrumento, mais pura vai sair a música e a nota, né? Então, isso se reflete também a título de exemplo com os médiuns, né? Então, quanto mais alta a mediunidade, mais facilidade esses espíritos têm para se comunicar, assim como um músico. Quanto mais alto a perfeição do instrumento que ele vai usar para tocar a sua música, mais perfeita vai sair
essa música, né? Então, assim se reflete também nos médios. E eu também ouvi comentários assim que se a gente começar a participar de grupos de estudo, nunca mais pode parar de participar, porque perderia a proteção espiritual. Tem alguma coisa de lógica nisso? A proteção tu não perde se você não parar de tentar se melhorar e se ligar com as forças superiores, né? Então você pode começar e por um motivo de força maior ter que parar. Nós tivemos dentro de um espaço de tempo ali que uma irmã iniciou os trabalhos com nós desde o início lá, né? E em determinado tempo, época ali, ela teve que se mudar para outro estado. E ela foi embora e a espiritualidade veio agradecer a ela por esse tempo que ela tinha ficado e aprendido, e que lá onde ela estivesse, que continuasse representando, né, esse trabalho e continuasse o aprendizado, né? Mas isso se reflete na tua ação, né? Se você continua a tua ação no bem, no auto-melhoramento, independente de você estar ou não na continuação daquela atividade, você vai continuar sendo amparado pela espiritualidade, né? Porque o que condiciona o atendimento melhor da espiritualidade é o teu melhoramento, a tua vibração positiva. Então, se você continuar nessa vibração positiva e na busca do auto-melhoramento a cada dia, você vai continuar em sintonia com a espiritualidade. Não que você não possa parar por livre e espontânea vontade, mesmo que não Pode aconteça parar. nada. É o livre-arbítrio de cada um, né? Você pode parar. O que você não pode é parar e daí diz, eu vou parar, agora eu vou fazer tudo o que antes eu não estava fazendo, eu vou fazer coisas que vão, digamos assim, me atrair energias negativas, vou me desequilibrar, né? Minhas energias, daí você vai estar aberto aos ataques. E isso pode acontecer, inclusive, você frequentando o estudo mediúnico, né? Não quer dizer que seja porque as pessoas aqui estão frequentando o estudo mediúnico que elas estão protegidas por estarem frequentando. Não, elas estão protegidas pela sua ação de tentativa de melhoria, né, e intenção de trabalho. É isso que as mantém protegidas, contanto que elas estejam a cada dia tentando, né, fazer aquilo que aprendem e se melhorando. É isso que as está protegendo, né? O fato delas estarem aqui trabalhando não garante a proteção se a intenção delas não é positiva e se as ações delas não forem positivas, né? Só o que garante a proteção é a prática na intenção daquilo que você está fazendo.